Olá a todos, muito obrigado pelo interesse de vocês em conhecer um pouquinho mais sobre a Marco Polo Next e a Marco Zero. Estamos aqui eu, Alex Martinotto, Eduardo Dornelles, Klaus Nakata e Kauni. Vamos falar um pouquinho para vocês a respeito, né, das nossas iniciativas como Marco Polo Next, eu, Eduardo e Klaus, e o Kauni contar um pouquinho mais para vocês sobre a Marco Zero, que é a Venture Capital da Marco Polo. Antes vou fazer uma pequena introdução da Marco Polo para todos vocês. A Marco Polo, ela é uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo, né? Fundada em Caxias do Sul, uma empresa com mais de 70 anos, presente em diversos países, possui um portfólio completo de soluções para ônibus, desde micro-ônibus até grandes veículos com 2 pisos, como os double-deckers. Possui uma presença global, então, com 17 fábricas pelo mundo, em 5 continentes, exportações para mais de 100 países. Possui uma capacidade produtiva hoje no Brasil e no mundo que gira na ordem de 240 ônibus por dia, né? A nossa produção anual de 2019 girou na ordem de quase 16 mil veículos. E a gente está aqui para falar um pouquinho mais para vocês sobre as iniciativas da Marco Polo, né, dentro da sua estratégia de crescimento, buscando mudar um pouquinho a sua participação no segmento de mobilidade, ampliando sua participação no segmento, seja pela diversificação de produtos, seja pela atuação em sistemas, serviços de mobilidade ou outros sistemas e serviços integrados à mobilidade. O propósito de criação, então, da Marco Polo Next, uma vez que a Marco Polo tem essa visão estratégica de crescimento, né, através da mobilidade urbana, melhorar a experiência de vida das nossas cidades. Nós temos alguns compromissos assumidos, entre eles, a gente pode destacar a otimização da eficiência dos deslocamentos coletivos em tempo, custo e fricções, e aumentar o índice de integração das pessoas e serviços dentro dos nossos grandes centros urbanos. Nosso modelo de atuação ele é baseado no mindset ágil, então nós buscamos implementar, testar, aprender, falhar e pivotar de projetos de maneira bastante ágil. Aplicamos conceitos de money, smart money e temos a América Latina como nosso principal laboratório. A vocação da Next dentro da organização, então, é ser a company builder. Ela tem por objetivo criar, desenvolver, explorar novos negócios para a organização, né, com um mindset de inovação. Então, a ideia é que todos esses negócios eles acabem emergindo da Marco Polo Next e acabem virando grandes negócios e novas oportunidades para a Marco Polo. Apoiada também a Marco Polo Next dentro dessa iniciativa pela nossa Venture Capital, que é a Marco Zero, a qual o Kauni vai detalhar um pouco mais, que além de buscar a estruturação, a modelagem desses projetos, desses negócios, também tem uma visão de investimento em oportunidades junto a startups, a outras empresas ou licenciamentos de tecnologia que possam nos proporcionar crescimento. Em relação um pouco à estrutura de negócios da Marco Polo Next, nós dividimos isso em 3 grandes verticais. Uma relacionada à mobilidade, são produtos de mobilidade, ampliando o nosso escopo de participação de produtos para sistemas de mobilidade. A Marco Polo Systems, Next Systems, que é uma visão mais completa desses sistemas, e a Marco Polo Next Services, que se dedica um pouco mais aos serviços relacionados à mobilidade. Eu vou falar rapidamente aqui sobre as soluções da Next Mobility, que tem como principal objetivo, então, ampliar o nosso portfólio de produtos de mobilidade, indo um pouco além do ônibus, né, que hoje é o nosso principal core business, mas também avançando um pouco em outros segmentos como people movers, VLTs, explorando alguns conceitos de shuttle e tudo mais. Hoje, basicamente, nós temos o nosso portfólio de soluções ferroviárias, produtos já disponíveis como o People Mover,
produtos que nós estamos em fase de desenvolvimento, como o nosso VLT piso alto, e também parcerias tecnológicas com players internacionais, visando transferência de tecnologia para segmentos específicos do mercado ferroviário. Também temos sobre pneus, soluções que a gente vem estudando, relacionadas a novos sistemas como o RTS, que é o Rapid Transit Systems, soluções em trolleybuses e acompanhamos, né, de perto as evoluções no que diz respeito a soluções de autônomos. Detalhando um pouco mais, o nosso People Mover, então, é uma solução já de mercado, uma parceria com um parceiro local, que tem uma aplicação dedicada principalmente a vias elevadas e a shuttles, a conexões de curtas distâncias. O nosso VLT de piso alto, que é um lançamento previsto já para esse ano de 2020, onde nós vamos ter a primeira unidade já em circulação nesse ano ainda. E detalhando um pouco mais as nossas parcerias com esses parceiros internacionais, buscando desenvolver negócios no segmento de trams, metrôs leves, trens de cercania, regionais e intercities. Eu vou passar a palavra para o Klaus, então, que vai poder nos falar um pouco mais sobre a Marco Polo Systems. Oi, boa tarde a todos. Obrigado, Alex, pela introdução. Então, vou falar um pouco mais sobre a área de sistemas, então, da Marco Polo Next, dentro desse contexto, tá? Então, basicamente, a área de sistemas, ela tem o propósito de criar soluções turnkey, que aí sim vai envolver tanto soluções de mobilidade, modos de transporte, como foi já apresentado pelo Alex, mas também integração com serviços também, soluções de mobilidade, que também envolve a área da Next Services e modelos de negócios, muitas vezes, que a gente vai ter que avaliar modelos de negócios, né, para que elas sejam viáveis financeiramente e também a gente vai contar com a participação da Marco Zero nesse processo. Então, os sistemas, então, de mobilidade que a gente imagina, a ideia é que seja um projeto estruturado e ela vai permear diversos aspectos, né, para ter uma solução tanto viável tecnicamente, mas também financeiramente e muitas vezes institucional e legal. Tá? Próximo slide, por favor. Sim. Então, como a gente estava comentando, essas soluções, elas podem envolver tanto projetos, planos de mobilidade, avaliações de investidores, que vai envolver uma modelagem financeira, tá, para um modelo de negócios, vai envolver sistemas, serviços, como integração de bilhetagem, que vai estar junto com a services, gestão de frota, gestão da operação, todo o monitoramento, a parte até de infraestrutura, principalmente na questão da mobilidade elétrica, infraestrutura de carregamento e infraestrutura, obras civis também, tanto de infraestrutura que seja dependendo do modal aí que a gente está falando, sobre trilhos ou então pavimentos. Tudo isso, a ideia é que a gente, de uma maneira um pouco mais abrangente, consiga criar esses pacotes, essas soluções de um sistema estruturado. E aí, dentro desse contexto, o modelo de atuação da Systems, ela teria um papel até de consultoria, de consulting, né? E aí a gente mapeando os potenciais projetos de mobilidade, a gente entende que os sistemas hoje em dia de alimentação, com Mobility as a Service, tem um potencial muito grande de aplicação e a gente está focado em muitos desses projetos. A ideia é que a gente identifique, então, quais seriam as aplicações de acordo com o contexto local. Isso vai ser sempre uma conversa junto com o órgão gestor, os operadores locais, para a gente entender a particularidade de cada sistema, porque a gente entende que cada cidade tem sua particularidade, sua necessidade. Então, essa é a ideia, é que tudo isso seja também estruturado de forma conjunta e identificando muitas vezes que modos de transporte seriam mais adequados, né? Que às vezes a gente pode estar falando desde um VLT,
um Rapid Transit Systems, mas muitas vezes um BRT, e de repente simplesmente um sistema melhor estruturado num tronco alimentador. Então, a ideia é que a gente possa assessorar e recomendar as melhores soluções nesse sentido. E, obviamente, se a gente conseguir agregar tecnologia, zero emissões, como e-mobility, conseguir estruturar um sistema de tronco-alimentação que a gente consiga uma malha, né, que seja com algum componente de zero emissões, acho que isso é sempre bem-vindo. E tudo isso a gente tem também o propósito de usar os labs, né, em parcerias, para conseguir primeiro fazer o teste, o piloto de algumas experiências, para aí sim a gente conseguir ajustá-lo e, se possível, escalar, replicar para outras cidades. Tá? Então, quando a gente está falando de todo esse processo, a gente está envolvendo tanto a mobilidade elétrica, corredores de BRTs, ou seja, VLTs, sistemas de transporte urbano e planejamento urbano em geral. Bom, e aí falando um pouquinho mais em detalhes sobre essas ações, a gente vê, por exemplo, que o transporte sob demanda, né, hoje é uma das alternativas que a gente vê que tem um potencial, principalmente para melhorar o atendimento e para reduzir o custo de operação do transporte atual. A gente vê que, inclusive, há várias formas de se fazer esse atendimento. Pode ser tanto um papel de um serviço alimentador ou um papel de cumprir viagens curtas, ainda que elas sejam completas, né? Um fretamento corporativo também é uma das aplicações que a gente identificou. E também atendimento de uma demanda segmentada, que pode ser desde programas como para pessoas com mobilidade reduzida, ou então em tratamento em hospitais, o escolar também é outra demanda segmentada que tem uma aplicação importante aqui, né, nesse modelo. Então, tudo isso a gente está avaliando e provavelmente a gente vai, já estamos estruturando alguns sistemas que a gente vai colocar como piloto para depois, idealmente, a gente conseguir replicar isso para outras cidades. Né? Então, acho que a ideia, além disso, internamente, isso vai propiciar o desenvolvimento de novos produtos, muitas vezes, que a gente vai encontrar em alguns nichos, identificar alguns nichos específicos para uma aplicação mais adequada. Bom, aí no caso, falando um pouco mais de transporte massivo, né, que tem a ver mais com a parte de mobility também, a ideia é que a gente possa, então, como eu comentei, realizar alguns estudos preliminares de viabilidade desses sistemas, até para poder entender qual seria a tecnologia, o modo mais adequado para atender a demanda, e colocar isso, e sempre enxergar de uma maneira holística, entender qual que é o papel desse sistema dentro de um contexto maior de mobilidade da cidade. Né? Então, e isso a gente vai até nos apoiar no desenvolvimento de produtos e serviços. E agora falando um pouco mais de sistemas de mobilidade elétrica, né, o e-mobility, que hoje está muito em voga, a gente tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente, então a ideia, o nosso objetivo é que esses sistemas, a estruturação de um sistema possa fomentar então a mobilidade elétrica até como meio de transporte sustentável para cidades, né, e acho que o grande desafio hoje dessa tecnologia é viabilizar a implementação dessa tanto técnica, mas principalmente financeira, né? Então, a gente vai passar sempre, quando a gente fala de planejamento de estrutura e ponto de carregamento, tanto de obra civil, mas também de tecnologia, o material rodante também mais adequado para aquela operação, e, por fim, sempre a modelagem financeira de CAPEX e OPEX, para que seja viável financeiramente. E agora o BioSafe nos sistemas, que acho que a biossegurança é, na verdade, um tema até que veio com mais força depois de todo esse processo que a gente está passando por conta da pandemia. A gente conhece todos os impactos negativos no transporte coletivo, e acho que uma das iniciativas, uma das primeiras iniciativas da Next,
como resposta a todo esse momento que a gente está vivendo, foi justamente o desenvolvimento do BioSafe, uma plataforma que, na verdade, a gente entende que são medidas sanitárias dentro do transporte coletivo, né, que a gente acha que deveria ser um requisito básico a partir de agora, não só o conforto, a segurança dos usuários, mas também a segurança sanitária, né? E aí, nesse caso, a intenção é que a gente consiga trazer soluções, então, para que a gente possa contribuir para restabelecer a confiança do usuário no transporte público e que a retomada venha de uma forma mais acelerada e ajude a melhorar o desempenho até financeiro e a sustentabilidade dos sistemas de transporte, não só, enfim, do Brasil, enfim, e do mundo. Bom, e aí, por fim, os laboratórios, acho que a grande ideia é que a gente crie provas de conceito nessas cidades, nesses laboratórios, pilotos, então, que a gente possa fazer todos os ajustes necessários e que, por fim, resulte no modelo de negócio replicável e que a gente possa, então, escalar para outras cidades. E agora eu vou passar, acho que isso foi um breve resumo, né, da área de sistemas, e eu vou passar a palavra então ao Eduardo Dornelles, que vai falar um pouco mais para vocês sobre as soluções da Services. Olá pessoal, sou o Eduardo Dornelles, estou aqui para a gente falar um pouquinho mais da Nexus Services e da nossa plataforma digital, que buscamos novas soluções e serviços que a gente traz hoje para esse ambiente, para o sistema de mobilidade, muito em parceria com as soluções Mobility Systems, e parcerias que nós buscamos também com startups e outras empresas que tragam inovação para esse sistema, e que a gente tem o apoio aqui da Marco Zero, que também olha para essas soluções, para esses modelos de startups como um negócio que a gente pode agregar para trazer novos serviços. Das soluções que nós estamos trazendo para a plataforma digital, temos algumas frentes que nós buscamos aqui trazer uma melhor experiência para os nossos clientes e nossos parceiros, para que eles possam disponibilizar para trazer uma maior solução de segurança, para buscar biossegurança, para trazer os passageiros de volta para o transporte público, soluções de uma plataforma, buscando essa melhor experiência a bordo, soluções como o Share Economy, buscando, em parceria junto com a Nexus System, soluções que atendam de uma maneira diferenciada os usuários, trazendo uma maior comodidade, e também trazendo a Smart Garage com soluções que podem ajudar o empresário a ter mais informações que vão ajudar na operação no dia a dia. Então, falando um pouquinho de biossegurança, estamos trazendo uma solução para trazer uma maior tranquilidade para as pessoas para voltarem a utilizar o transporte público nesse momento delicado, nesse momento de pandemia. Então, buscamos uma tecnologia chamada Fog in Place, e essa tecnologia ela trabalha com a sanitização através de micropartículas em névoa seca. Ou seja, é uma solução que ela pode ser aplicada no interior dos ônibus e ela atinge 100% do ambiente. Então, trazendo assim uma maior segurança e uma maior proteção para que esses usuários possam retomar o transporte sem a preocupação de estar entrando em um ambiente contaminado. Então, essa solução também pode ser aplicada em espaços corporativos, em salas de embarque, em hotéis, com a solução do Flip Spaces, que traz essa mesma tecnologia de névoa seca para poder atender aos ambientes. E com isso nós temos um espaço mais seguro para poder trabalhar e ficar um pouco mais tranquilo nesse momento delicado. Então, buscando maior segurança, estamos trazendo também uma solução chamada Safe Check-in, que traz uma solução que possibilita que seja feito não somente um embarque nos sistemas de mobilidade, mas também pode ser utilizado nos ambientes para fazer uma triagem, fazendo uma leitura de temperatura, uma verificação de uso de máscaras, um dispenser de álcool gel e também uma validação de acesso desse usuário, onde pode ser até uma validação de um validador de uma passagem para acessar um meio de transporte, ou até mesmo a verificação de um crachá, verificação de um ticket de cinema, para poder entrar no ambiente de uma forma mais segura, sem ter que ter contato com ninguém, e poder utilizar essa ferramenta que traz um pouquinho mais de tranquilidade para poder ter acesso aos ambientes.
Aproveitando também para trazer uma nova solução de experiência para os usuários, nós disponibilizamos o Onboard UX. O Onboard ele é uma plataforma que ele pode ser utilizada dentro do ônibus para trazer um maior conforto e que possibilita fazer compras de serviços que estão embarcadas, como, por exemplo, poder consumir um café expresso dentro do ônibus, poder acessar uma plataforma de entretenimento e outras comodidades que a gente pode trazer para dentro da plataforma que podem ser utilizadas através do onboard. E como falamos antes, soluções Smart Garage que ajudam os empresários a saber um pouquinho mais do ônibus, o que está acontecendo, mais dados que possibilitam fazer uma manutenção preventiva, um controle da frota e facilitar muito mais a operação, o dia a dia, com informações para saber um pouco mais do que está acontecendo com os veículos que estão circulando pelas estradas e poder agir de maneira corretiva antes mesmo do veículo chegar na garagem, recebendo essa informação de forma online e poder atuar em cima de algum problema que seja percebido com uma boa antecedência. Falando um pouquinho mais sobre a solução do Share Economy, aqui em parceria com a Next Systems, buscamos essas soluções que a gente possa trazer para o mercado de mobilidade alternativas que atendam soluções de mobilidade, alternativas que atendam as cidades de uma maneira complementar ou de uma maneira mais específica, trazendo ou uma melhor experiência para o usuário e até mesmo uma melhor solução operacional para um empresário que tem já a sua linha atendendo as cidades hoje. Então, nós atuamos aqui com esses investimentos através de uma parceria com a Marco Polo Ventures, que é a Marco Zero, que está junto conosco para apoiar nessas soluções e poder oferecer isso para os nossos parceiros. Agora eu vou passar a palavra para o Cauni, que vai nos falar um pouquinho mais sobre o Marco Zero. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado aí ao Alex, Eduardo e Klaus. Vou contar um pouquinho para vocês com relação a Marco Zero, esse braço de Corporate Venture Capital da Marco Polo, tá? Bom, pessoal, se puder passar para o próximo, basicamente, a Marco Zero, ela nasce para promover a manutenção da nossa liderança global na indústria de mobilidade e posicionar estrategicamente a Marco Polo na vanguarda de tecnologia de médio e longo prazo, tá? Vamos lá. Bom, como o principal conceito de um Corporate Venture Capital, esse é um caminho que a Marco Polo adotou para atrair inovações externas, tá? Então, junto à comunidade e os ecossistemas de startups, junto a inovações de tecnologia, junto a novos investimentos nessa área de mobilidade urbana, tá? Então, e aí eu elenco aqui os principais motivadores, obviamente que é a integração da Marco Polo em novas tecnologias, em novos projetos, em novos hubs, em novos países, até a gente vai ver mais para frente a nossa presença física até no exterior, tá? E como um Corporate Venture Capital faz, né, ele também busca por uma realização financeira, ou seja, investimentos e depois de um ciclo de maturação até desinvestimentos, saídas, IPOs, joint ventures, fusões, enfim, é um Corporate Venture estruturado de maneira independente para correr atrás aí de novas tecnologias e novos investimentos. Nesse mesmo braço de investimentos, a Marco Zero também corre atrás, digamos assim, de projetos de concessões e PPPs, tá? Apesar de não ser um Corporate Venture Capital, mas também é um foco nosso em realizar investimentos nessas áreas, aí em parceria com a Rail, como o Alex já explicou anteriormente. E por fim aqui, queria só mostrar para vocês um pouquinho a análise e o deal flow aqui para os nossos investimentos. Cada investimento desse passa por um investment criteria, né, um critério de investimento, onde a gente seleciona por notas e por níveis de aderência ao que o grupo procura. Então, um exemplo de companhias aí, A, B, C, D, F, a gente vai passar por uma série um roadmap aqui, onde a gente elenca
todos esses possíveis investimentos, onde a gente toma as decisões de maneira independente e autônomas, dando agilidade a esse processo, fazendo investimentos aí mirando um ciclo de 5 anos, como eu já comentei anteriormente, para atingir a maturação dessas novas tecnologias e novos projetos, e por fim, fazer esse investimento de uma maneira até muito simples e ágil, né? E também comentei um pouquinho anteriormente com relação a investimentos também na parte de concessões e PPPs, onde é feito toda uma análise de riscos, risco de mercado, risco de parceiro, e onde a gente tem perseguido aí Brasil e América Latina fora, PPPs e concessões, não só como fornecedor, como o Alex comentou da Marco Polo Rail, mas também como investidor da concessionária. Eu acho que eu tinha um tempinho curto, o que eu tinha de Marco Zero é isso, pessoal, obrigado, estamos à disposição. Bom, pessoal, por fim, nós gostaríamos de agradecer a todos, mais uma vez, pelo interesse em conhecer um pouco mais da Marco Polo, sobre a Marco Polo Next, sobre a Marco Zero. Estamos todos nós muito felizes por vocês terem assistido o nosso vídeo e à disposição para qualquer dúvida, qualquer consulta, via os nossos canais. A gente aguarda o contato de vocês. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado.